Fala moçada, beleza? Meu nome é Eduardo Camolese, professor de matemática aqui da Oficina de Estudante, e na aula de hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre áreas de figuras planas. Bom pessoal, nessa aula nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo áreas de figuras planas. Se você precisa retomar essa matéria, lembrar de algumas formulinhas, assista às nossas duas aulas anteriores, áreas de figuras planas 1 e 2, e aí você vai já estar pronto para resolver esses exercícios, ok? O primeiro exercício é um exercício da PUC, lá do Rio de Janeiro, de 2018. Ele diz o seguinte: um terreno de 120 metros quadrados contém um jardim central de 8 metros por 10 metros. Em volta do jardim existe uma calçada com X metros, conforme a figura abaixo. Qual o valor de X em metros? Bom, então vamos dar uma olhada nas informações que ele deu para a gente. A área total do terreno, então tudo isso aqui, é 120 metros. Tá? No meio tem um jardim que ele diz que tem dimensões 8 por 10. É um retângulo, tanto faz quem é 8 metros, quem é 10 metros. No nosso desenho, fica nítido que esse pedaço é maior. Então, por isso eu vou colocar o 10 metros aqui e vou colocar o 8 metros aqui. A pergunta é o valor de X. Bom, o que nós temos? Área total do terreno. Eu sei que área de retângulo, é o produto das duas dimensões, dos dois lados do retângulo. Desse aqui, que eu comecei a destacar em verde, por esse, que eu vou puxar aqui em vermelho. Claro, se eu conseguir relacionar esses dois lados com o X, eu resolvo o exercício. Vamos dar uma olhada no que a gente sabe, então. Esse pedaço é X. Obviamente, esse outro pedaço aqui do outro lado também é X, né? O jardim está no centro do terreno. Então, aqui X também. Dessa forma, se esse pedaço é X, esse pedaço é 10 e esse pedaço é X, todo esse comprimento é X mais X, 2X mais 10. Usando o mesmo conceito agora para essa dimensão, nós temos esse pedaço valendo X, esse 8, aqui embaixo, né, em volta do jardim, comprimento de X metros. Então, aqui também tem X. Olha lá. Então, este tamanho vai ser X mais 8 mais X, 2X mais 8. Agora, eu sei que o produto do comprimento pela largura, o produto dessas duas dimensões dá a área do retângulo, que foi dada para a gente como 120 metros. Desta forma, se a área é 120, o produto 2x mais 8 vezes 2x mais 10 igual a 120. A parte do estudo da matemática, o conceito da área, né, do problema, a gente resolveu. Está aqui. O que a gente tem que fazer agora é desenvolvimento de conta. Então, se você achar interessante, pausa o vídeo, tenta resolver, vê os valores de X que você encontra, depois volta para cá. Tá ok? Vamos resolver então. Vou aplicar a distributiva, né, nessa multiplicação. Ó. O 2x vem aqui multiplicando 2x e vai lá multiplicando 10. O 8 vem aqui multiplicando 2x, vem aqui multiplicando 10. Vamos lá então. 2x vezes 2x, 2 vezes 2, 4, x ao quadrado. 2x vezes 10, 20x. 8 vezes 2x, 16x. 8 vezes 10, 80. Tudo isso dá 120. Olha lá,
apareceu um x ao quadrado. Então, nós vamos ter que resolver aqui uma equação de segundo grau, tá? Vamos ver como é que eu posso organizar isso. 4x², aqui, ó, 20x com 16x, 36x. O 120, ó, quando eu trouxer para o primeiro membro, né, para fazer o balanceamento da equação, ele vai aparecer negativo. Então, 80 subtraído de 120 vai dar menos 40 igual a zero. Nós vamos resolver uma equação de segundo grau, mas antes eu percebo que todos esses caras são múltiplos de 4, né? Para facilitar a nossa vida, então, eu vou dividir aqui todo mundo por 4. Não é obrigatório, mas nos ajuda porque deixa a conta mais simples, né? Dividindo tudo por 4, nós vamos ficar com 4x² por 4, x ao quadrado. 36x dividido por 4, 4 vezes 9, 36, menos 40 dividido por 4, menos 10, igual a zero. Equaçãozinha do segundo grau. Nós normalmente temos duas formas de resolver, né? Ou pela fórmula de Bhaskara, ou por soma e produto de raízes. Nós vamos aplicar aqui soma e produto. Se você tiver interesse depois, tenta resolver também por fórmula de Bhaskara, né? A soma das raízes da minha equação de segundo grau, que eu vou chamar aqui de S, é sempre o termo que acompanha o x com o sinal trocado. Então, soma menos 9. O produto das raízes, a multiplicação das duas raízes da equação, dá sempre o termo independente, aquele que não tem x, com o mesmo sinal, então menos 10. As raízes que nós estamos procurando são dois números que multiplicados resultam em menos 10 e somados menos 9. Eu vou chamar aqui, ó, de x1 e de x2. Pensa um pouquinho aí, vê se você consegue fazer de cabeça. Põe aí nos comentários se você descobriu. Soma menos 9, produto menos 10, 1 e menos 10. Perceba, 1 somado com menos 10, menos 9. 1 multiplicado por menos 10, menos 10. Professor, eu não consigo fazer por soma e produto, não tenho essa facilidade. Não tem problema. A ideia do cálculo por soma e produto, ele surge para facilitar a nossa vida, desde que isso te ajude. Se não, aplique a fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva da equação de segundo grau, que você vai chegar também no mesmo resultado, ok? Bom, apareceu para a gente duas possibilidades. A primeira, que o jardim, né, que a medida de x, na verdade, é de 1 metro, e outra que a medida de x é menos 10 metros, o que é um absurdo, né? Nós não temos medida negativa, então nós vamos desconsiderar esse resultado. Portanto, o nosso x é 1 metro, alternativa A de aprovação. Maravilha, pessoal? Vamos então para o nosso segundo exercício. O segundo exercício é da Unesp de 2018 e ele diz o seguinte, ó. A figura indica um trapézio ABCD no plano cartesiano. A área desse trapézio, na unidade quadrada definida pelos eixos coordenados, é igual a... Bom, então eu destaquei para a gente aqui, ó, o nosso trapézio ABCD. Esse valor aqui é 9, né? E aí, lá no meu arquivinho mental, lá na minha cabeça, como ele pede a área do trapézio ABCD, eu sei que área é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. A gente já definiu isso. Agora, as bases são os lados paralelos, né? Então, AD e BC. Até pelas informações do exercício, 3 e 10, 20 por 6, daria para descobrir esses caras. O grande problema aqui para a gente é descobrir a altura desse trapézio. Então, nós vamos tentar uma saída alternativa. Como tudo isso é quadriculado, a gente tem as medidas,
Se a gente der uma olhada mais ampla nisso, eu vou chamar esse pontinho aqui de O. Ó, é a origem, né? E vou chamar esse pontinho aqui, por exemplo, de ponto E. Se a gente observar dessa forma, olha para o OBC. Tá vendo? Este segmento C é paralelo a esse segmento OB. Então nós temos, olha que quadrilátero grandão aqui, ó, um trapézio. Se desse trapézio grandão eu subtrair esta área, que é um triângulo retângulo, e subtrair esta área, que é um outro triângulo retângulo, o que sobra para a gente vai ser justamente aquilo que o exercício pediu. Então a gente pode enxergar assim, ó. Eu vou colocar aqui a área pedida para a gente, que é ABCD, é igual à área do trapézio grandão agora, ó, OBCE, menos dois triângulos. Esse triângulo aqui, vou falar, ó, triângulo 1, que é AOD, então menos a área de AOD, menos a área deste triângulo aqui, que é o CDE. Então, menos a área de CDE. Percebeu? A Unesp cria um problema para a gente, que é observar essa altura. Então, a partir disso, a gente busca soluções alternativas, né? E foi aí que surge a ideia de a gente imaginar um trapézio grandão e depois dois triângulos, ok? Então, vamos ver aqui, para fazer esse cálculo, como a gente pode calcular, né? Como a gente pode obter os dados. A área de OBCE, nós estamos falando de um trapézio. Então, vamos lembrar aqui, ó. Vamos fazer um pensamentinho aqui. Se eu quero a área de um trapézio, eu preciso da base maior mais a base menor multiplicado pela altura dividido por 2. Vamos ver as informações. Bases são os lados paralelos. Então, lembre-se que a gente está pegando esse trapézio grandão aqui, ó. Então, a base maior vai vir de B até aqui a origem. Ora, do 0 até o 15, nós temos 15 unidades. Lembra que ele fala na unidade pedida no exercício. Então, apenas uma unidade, que é a nossa base maior. A base menor está aqui. De novo, do 0 até esse segmento, que mede 9. Então, a base menor é 9. A altura é a distância entre esses dois eixos paralelos. Então, a gente sai aqui do 0, ó, e vai até lá no 20. Pronto. Então, na primeira etapa, base maior 15, mais base menor 9, multiplicado pela altura 20, dividido por 2. Daqui, vamos subtrair os dois triângulos. Área de triângulo é base vezes altura. Quando o triângulo é retângulo, né? A gente tem aqui, por causa do eixo coordenado, um ângulo de 90 graus. Aqui também um ângulo de 90 graus. Então, nós só precisamos dos dois catetos, né? A área de triângulo, base vezes altura dividido por 2. Base e altura, dois segmentos perpendiculares entre si. Então, vamos fechar o nosso pensamentinho aqui, antes de voltar lá. Bom, vamos ver o primeiro triângulo, o triângulo AOD. A base aqui, ó, vale 10, né? De 0 até 10. A altura é 3. Então, 10
vezes 3 dividido por 2. CDE também vale 10 aqui, né, gente? Ó, de 10 até 20, 20 menos 10, 10. E o 9 que a gente já tinha. Então, 10 vezes 9 sobre 2. 15 com 9, 24, vezes 20 dividido por 2 dá 10. Menos 10 dividido por 2 dá 5. Então, 5 vezes 3, 15. 10 dividido por 2 dá 5. 9 vezes 5, 45. 24 vezes 10, 240. Menos 15 com menos 45 vai dar menos 60. Desta forma, a área que nós estamos procurando, 240. Menos 60, 180. 180 na unidade pedida, alternativa C de Corinthians. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo, então. Bom, gente, o terceiro exercício da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, agora de 2018 também, ele diz o seguinte: considere um triângulo equilátero circunscrito a um círculo. Se a distância de cada vértice do triângulo ao centro do círculo é 2 centímetros, a área da região do triângulo não ocupada pelo círculo em centímetros quadrados é... Bom, eu fiz um esboço aqui, vamos dar uma olhada nas informações do exercício. Considere um triângulo equilátero. Então, se ele é equilátero, ele tem todos os lados iguais, eu vou falar que os lados medem L, tá? Então, considere um triângulo equilátero circunscrito a um círculo. Circunscrito é por fora. Então, eu tenho um triângulo por fora do círculo, o círculo é tangente aos 3 lados desse meu triângulo. Se a distância de cada vértice do triângulo ao centro do círculo é 2. Então, ele está dizendo para a gente que a distância aqui, ó, do centro do círculo, do centro de cada vértice do triângulo, desculpe, até o centro do círculo é 2. Tudo isso aqui é 2. Eu não vou marcar os outros 2, porque como esse triângulo é equilátero, a distância é a mesma, né? Então eu só vou marcar aqui por enquanto. E aí a pergunta dele é: qual a área do triângulo não ocupada pelo círculo? Bom, para eu pensar na área não ocupada pelo círculo, eu vou ter que imaginar a área total do triângulo, tá vendo? Menos a área do círculo. Vamos então aqui no cantinho pensar nisso, ó. Eu vou já deixar aqui um pouquinho o meu pensamento. Olha, como ele pede a área não ocupada, então a área não ocupada pela circunferência seria a área do triângulo menos a área do círculo. Agora, o que eu preciso para resolver isso? Bom, nós já vimos que o triângulo equilátero tem área L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Logo, para eu encontrar isso, eu vou precisar do lado. A área de um círculo, a gente sabe que é π vezes r ao quadrado. Então, eu vou precisar do raio. Vamos buscar isso aqui. Vamos ver, a partir da informação que ele me dá, como é que eu obtenho o lado e o raio. Bom, como essa circunferência é tangente, o raio, toda vez que encosta no ponto de tangência, forma um ângulo de 90 graus. Esse é o raio. Pô, eu fiquei aqui com um triângulo, ó. E esse triângulo tem mais um detalhe que a gente sabe. Como esse triângulo é equilátero,
todos os ângulos são iguais a 60 graus. Aqui é 60 e aqui é 60. Obviamente, aqui é 60 também. Como esse segmento até o centro divide em duas partes iguais, eu sei que esse ângulo mede 30 graus. Essa é uma característica exclusiva do triângulo equilátero, tá? Que vale para qualquer vértice essa relação. Quando eu traço esse segmento alinhado com o centro da circunferência inscrita, se eu prolongar até aqui, ó, como a gente acabou de falar, né? Pela tangência, que também é raio, né? Então isso é altura, divide, né? Forma 90 graus. Isso também é mediana, divide em duas partes iguais. E é também bissetriz, divide aqui ao meio, tá? Então, se a gente olhar agora para este triângulo, vamos pensar nele aqui do ladinho, ó. Ele é um triângulo retângulo. Eu tenho um ângulo e tenho um lado. A gente pode descobrir o raio por trigonometria. De frente aqui com o 30 graus, ó, nós temos o R, que é o cateto oposto. De frente com o 90, esse 2 é a hipotenusa. Então, cateto oposto por hipotenusa é o seno. Seno de 30 graus é cateto oposto por hipotenusa. Nós sabemos que o seno de 30 graus é meio. Então, meio é o cateto oposto, raio, pela hipotenusa 2. Ora, se esses caras têm o mesmo denominador, eles vão ter o mesmo numerador, então o raio é igual a 1. A unidade que ele dá para a gente é centímetro. Então o raio é 1 centímetro. Olha lá. Então, um dos caras que a gente precisava, a gente já encontrou, que é o raio. Maravilha. Bom, como eu encontro agora o lado desse meu triângulo equilátero? Uma das possibilidades que a gente tem aqui é observar, por exemplo, que esse segmento vale 1. Né? Então, eu tenho que a altura do meu triângulo equilátero, olha lá, daqui até aqui, tá vendo? Ela é a altura do nosso triângulo equilátero. E a altura, 2 com 1, 3. E aí, a gente já viu que a altura de um triângulo equilátero é o lado raiz de 3 sobre 2. Como eu tenho que a altura vale 3, 3 igual a L raiz de 3 sobre 2. Daqui eu encontro L. Olha lá. Vou passar o 2 para lá multiplicando. 2 vezes 3, 6, igual a L raiz de 3. Vou passar o 3 dividindo, e só para a gente ganhar tempo, tá? Para ficar mais prático, eu vou inverter, ó. 6 dividido por raiz de 3. Vou tirar esse raiz de 3 de baixo, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3. Então, L vai dar 6 raiz de 3 sobre 3. 6 dividido por 3, 2 raiz de 3. Encontramos o lado do triângulo, que é o segundo elemento que a gente precisava. Então, a partir disso, a gente pode encontrar a área não ocupada, certo? Eu vou ajeitar aqui, ó. E aí nós vamos montar aqui do ladinho. Bom, então nós vimos que a área não ocupada, vou colocar assim só, tá? É a área do triângulo equilátero, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, menos área do círculo πr ao quadrado. O lado, a gente achou que é 2 raiz de 3. Então, 2 raiz de 3 ao quadrado
vezes raiz de 3 sobre 4 menos π vezes o raio, que é 1, ao quadrado. Vamos lá. Esse quadrado, como aqui está multiplicando, vai ser distribuído para os dois. Então, 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado, 3. Vezes raiz de 3, tudo sobre 4. Menos 1 ao quadrado, 1 vezes π. 4 dividido por 4 dá 1. Então, a gente pode cancelar. Eu fiquei aqui com 3 raiz de 3 menos π. 3 raiz de 3 menos π é o valor da área não ocupada, que é a alternativa B de bacon. Bom, gente, então por hoje é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ativa aí o sininho para receber as notificações e até a próxima.